Pessoal, tudo bem com vocês? E para fazer este pão nós vamos utilizar farinha de milho. É aquela farinha bem fininha que ela é como se fosse um pozinho. Eu acho que é a mais fininha que tem. Então eu vou utilizar aqui em média 230 gramas de farinha de milho. Aqui nós vamos utilizar também 1 kg de farinha, podendo variar um pouquinho a farinha para mais ou para menos, vai depender de acordo com a quantidade de líquido que nós vamos colocar. E depois a gente vai colocando a farinha de trigo até dar o ponto. Estou utilizando também um pacotinho de fermento, aquele fermento para pão. E aqui nós vamos colocar também agora o açúcar. Estou colocando aqui com a colher para vocês verem mais ou menos a quantidade que dá, pessoal. Deu 3 colheres de açúcar, 3 colheres deu essa xicrinha pela metade mais ou menos. 3 colheres de sopa de açúcar. O sal eu vou utilizar uma colher de sopa. Uma colher de sopa rasa, né, no caso, não é muito cheia. E tem pessoas que gostam de sentir menos o sal, pode colocar menos também. O sal vai ser ao gosto, né, de cada uma de vocês. E aqui agora, pessoal, eu estou utilizando kefir de leite. E estou utilizando também um pouco de nata do leite que eu tinha ali guardada. Então, eu estou utilizando a parte gorda do leite, né? Aquele leite que eu adquiro direto do produtor, aquele que é mais gordo mesmo. Não é o leite de caixinha, nem de saquinho. Então, por esse motivo, eu não vou acrescentar outro tipo de gordura. Não vou colocar óleo, nem margarina, nem nenhum tipo de gordura vegetal. Eu estou utilizando apenas aqui como gordura kefir de leite e um pouco de nata. Então, no total, eu estou utilizando 400 ml de kefir misturado com um pouquinho de nata. Então, ele fica a massa bem fofinha. Eu gosto muito de usar a gordura animal para fazer o pão e bolo. Fica muito gostoso, muito fofinho. Mas vocês podem estar substituindo pela gordura que vocês têm em casa, que pode ser um óleo de coco, um óleo de soja, mesmo aquele de cozinha que às vezes nós utilizamos. Então aqui é só uma ideia de como usar uma gordura mais saudável. E se precisar de mais líquido no decorrer da receita, aí nós vamos fazendo e depois eu vou deixar a relação certinho de cada item que eu utilizei aqui, vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês. E aqui já estamos peneirando a farinha. Eu gosto de peneirar ela porque a massa fica mais leve, então é uma dica bem boa. Mas também quando eu estou mais sem tempo também eu não peneiro, mas é uma dica muito boa, gente, para a massa ficar bem fofinha. Então aqui eu vou colocar agora a farinha até dar o ponto para sovar. Então, geralmente eu utilizo 1 kg para essa quantidade de ingredientes que eu estou fazendo. Vai ser mais ou menos 1 kg de farinha. Depois, lá no finalzinho, nós vamos avaliar certinho a quantidade utilizada. E como eu falei anteriormente, eu vou deixar a relação de cada item utilizado aqui na nossa receita. Você pode colocar aqui nos comentários se você já comeu pão com kefir, se você já fez ou já comeu na casa da mãe, da avó. É um pão bem saudável. Antes eu até não fazia, gente, pão com kefir porque, né, eu pensava assim, não, se eu aquecer o kefir eu vou matar a colônia de bactérias boas.
Então eu procurava fazer sempre receitas geladas com kefir. Até que nas pesquisas que eu faço, eu descobri que, em relação ao kefir, que mesmo as bactérias boas estando mortas, elas são benéficas para o organismo porque elas não são mais probióticas, elas se tornam pré-bióticas, que é o alimento dos probióticos na nossa flora intestinal. Então, mesmo o kefir sendo aquecido, então ele ainda assim ele se torna bom para a saúde. Então, comecei a fazer as minhas receitas que vão ao forno, que são aquecidas, com o kefir de leite também. E por falar em kefir, pessoal, se vocês morarem, o pessoal que mora, né, aqui aos arredores de Porto Alegre, né, e região, e precisar de uma mudinha de kefir, e se no momento que vocês precisarem assistir esse vídeo eu tiver disponível, coloca aqui nos comentários que a gente dá um jeitinho de fazer uma entrega, uma doação para vocês, que o kefir ele se multiplica bastante, então a gente doa ele, né? A gente costuma doar o kefir e para trazer benefícios para as pessoas, mais saúde. Pesquisa bastante aí, gente, sobre o kefir, vocês vão ver que é uma benção mesmo para aumentar nossa imunidade, para tornar o nosso organismo mais resistente, é uma maravilha. Nós temos já um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre os benefícios do kefir, mas a gente está elaborando um vídeo mais completinho e é uma bênção de Deus mesmo para nós. Então, se vocês precisarem de uma mudinha de kefir aqui nos arredores de Porto Alegre, deixa aqui nos comentários que, se eu tiver disponível no momento, a gente faz essa doação para vocês, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou colocando a farinha desse modo que vocês estão vendo aqui nas imagens até dar o ponto de sovar. Vou acrescentando e quando eu ver que ela tá mais sequinha, eu vou sovar e modelar os pãezinhos. E se vocês tiverem dúvida, pessoal, se pode substituir o leite ou o kefir por água, sim, pode. Eu até, inclusive, antes de fazer pão com kefir, eu sempre fiz os meus pães, a maioria deles com água mesmo. A água, uma temperatura morninha, mais para fria do que para quente, né? Ela levemente morninha, como se fosse para temperatura, digamos, para dar um banho num bebê, para facilitar a fermentação. E aqui o kefir eu dei uma leve aquecidinha também, para facilitar o trabalho ali do fermento, né? E pode sim ser substituído por água, sem problema algum. Se quiser colocar leite em pó, também fica legal. O leite em pó até dá uma textura muito boa na massa, eu gosto de utilizar. Já fiz algumas receitas assim. E ele deixa uma massa bem boa de trabalhar. E um pão bem fofinho no final. Então, nós vamos colocar várias receitinhas aqui no canal e vocês vão avaliando qual que vocês vão gostar mais. Coloca aqui para nós nos comentários posteriormente, quando tiver mais receitinhas para vocês estarem comparando. E assim a gente vai vendo o conteúdo que vocês estão gostando mais, para a gente publicar mais conteúdo relacionado ao tema que vocês gostam. E aqui já está quase no ponto de sovar a nossa massa. E agora sim, então vamos já sovar ela um pouco e modelar os nossos pãozinhos. E aqui eu coloco um pouco de farinha sobre a mesa, para a massa não grudar, e vou adicionando mais farinha de acordo com a necessidade.
E olha só, pessoal, que massa levezinha de trabalhar, que coisa mais fácil, mais gostosa de trabalhar com essa massa. Ela fica muito boa de sovar, não precisa forçar a massa para trabalhar ela. Então é uma massa muito boa. E só lembrando, para você que gostou do nosso vídeo, está gostando do nosso conteúdo, para deixar o seu like aqui no vídeo. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado quando postarmos mais conteúdo aqui no YouTube. E aqui, pessoal, agora o nosso próximo passo é o seguinte: eu vou deixar a massa descansando aqui. Eu vou cobrir com um paninho e vou colocar ela dentro do meu forno e vou deixar ali aproximadamente 20 minutos. Aqui tá bem calor, então tá facilitando bastante hoje a fermentação, então 20 minutos é mais do que suficiente. E vou deixar ela ali descansando e vou agora... Vocês podem ver que ela já aumentou de tamanho. Agora eu vou cortar a massa e vou modelar os pãezinhos. Então eu vou dividir aqui a massa em duas, ó, vou fazer 2 pães. Aí aqui é opcional, pessoal, se quiser pesar na balança para fazer os 2 pães do mesmo tamanho, para regularem de tamanho, aí vocês fazem como quiser daí. Eu às vezes peso, às vezes eu faço meio a olho mesmo, que fiquem mais ou menos iguais. Aqui eu vou pesar só para demonstrar para vocês, mas não é necessário, como eu falei anteriormente, pode cortar ali mais ou menos igual. E aqui, pessoal, eu vou abrir a massa com um rolinho, pode ser uma garrafa de vidro, material que você tiver aí em casa, ou até mesmo abrir ela com a mão mesmo, já fiz isso várias vezes. E pode também estar passando no cilindro, então a gente faz de acordo com o que a gente tem no momento, né, disponibilidade. E pode ser feito de qualquer forma que vai ficar bom igual. Porém, quando a gente faz com cilindro, a massa ela fica mais fofinha, ela desenvolve melhor, né? Ela ativa mais o glúten da massa e da farinha. Mas não que não dê para fazer sem o cilindro. Então hoje aqui a gente está mostrando a forma bem caseira mesmo de fazer esse pão. E dá certo sim. E aqui agora, pessoal, de uma forma bem simples, nós vamos enrolar o nosso pão. Vou colocar aqui um
pouquinho de farinha sobre a mesa para não grudar nossa massa. Nós vamos espalhando ela para dar o formato do nosso pão. E aqui a gente pode ajustar um pouquinho as laterais para ficar mais parelho. E começamos a enrolar, que é questão de prática mesmo, pessoal. A gente faz algumas vezes o pão, já vai pegando jeito ali para enrolar a massa. E aqui eu tô cortando pequenas tirinhas que no final, depois de pão pronto, vai simular como se fosse a fatia já para ser cortada. Então ali vamos unir as pontinhas umas às outras. E depois é só enrolar a nossa massa. Olha só como é fácil, gente. E aqui eu ajudo a modelar ele com a mão mesmo. Eu vou utilizar uma forminha dessas individuais, mas vocês podem fazer com a forma que vocês tiverem em casa, adaptar o tamanho do pão, de cada pão, o tamanho da forma. Às vezes eu faço 2 ou 3 pães juntos da mesma forma, aquelas formas maiores, então isso é individual de cada um, de acordo com o que nós temos em casa. E aqui eu vou fazer novamente, pessoal, para vocês verem, ó. Estou abrindo bem a massa. Uma dica, pessoal, aqui para quem quer fazer os cortes, como eu fiz, se não quiser também tem a opção de fazer eles mais larguinhos. Em vez de fazer vários desses fininhos como eu fiz, pode fazer 3 ou 4. Então é bem a critério de vocês mesmo. Façam testes aí na sua casa e depois coloquem nos comentários como é que você achou melhor, tá bom? Quer fazer alguma coisinha diferente, olha, e é muito fácil, pessoal, para dar esse efeito. E agora, pessoal, já vamos colocar os 2 pães no forno. Eu vou deixar eles ali um tempo desligado. Vai ser o que? O tempo de 30 minutos, 40 minutos, depende de como que tá aí na sua região. Se tá frio, demora mais um pouquinho, né? Então a gente vai olhando ali. A partir de 20 minutos eu já vou começar a abrir o forno para olhar. Se ele tiver crescido, eu já vou colocar assada aí. Mas um dia que nem hoje, aqui para nós, meia hora tá mais do que suficiente. E aqui eles já assaram, ó. Eu assei ele num forno não muito quente, eu botei em média 180 graus. E já está assado, ele fica uma textura bem diferente daquele pão normal só com o trigo. E, gente, é muito gostoso. E a dica que eu dou para vocês é a seguinte, ó, deixa ele esfriar bem. O pão, eu pelo menos, né, pro meu gosto, eu não gosto muito do pão de milho quente, eu gosto dele bem friozinho. Então ele fica muito gostoso. Ali já tá meio que pré-marcado onde eu vou cortar as fatias. E ele fica bem maciozinho, a textura dele é diferente do pão de trigo, como eu falei antes. E se vocês gostarem da nossa receita, fizer aí na sua casa, coloca aqui nos comentários se gostou ou não, pode ser sincero, tá, pessoal? E vamos fazer o nosso pão caseiro aí, que é mais saudável. Se fizer com uma farinha integral, uma farinha de mais qualidade, melhor ainda. Tá, pessoal? Então, este é o nosso vídeo hoje. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, eu convido a se inscrever. Deixa um like no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Um abração para todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!